Bora pra cima, amigos! Pedro Henrique Lima da Sanlux Solar. E hoje eu queria falar com vocês de um assunto importante. Afinal de contas, energia solar fotovoltaica se resume apenas 95% de economia na conta de luz? Ou é muito mais do que isso? É o que a gente vai conferir hoje. Meus amigos, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, principalmente a on-grid, que é a que você gera crédito junto à companhia quando você injeta eletricidade, a gente fala muito, as empresas falam muito, né? Até os consumidores também, sobre os 95% de economia. Mas a gente sabe que não é só isso, é muito mais do que isso, né? É claro que a principal motivação para a gente implementar um sistema desse na nossa casa, com 3, 4, 8, 10 placas, ou no nosso comércio com 50, 100 placas, até mesmo numa usina com 1000 placas, a motivação principal é a financeira. A gente vive num mundo capitalista, né? E isso aí é o que move a gente, né? O lucro, a poupança, a economia. Mas quando a gente implementa um sistema solar fotovoltaico na nossa casa, existem muitos fatores que são importantes para a sociedade como um todo, certo? E eu queria falar com vocês hoje dos 3 principais motivos que para mim são os mais importantes. Bom, vamos lá. O primeiro fator interessantíssimo, fora os 95% de economia, é o benefício socioeconômico. Por que o socioeconômico? Hoje em dia, a principal matriz energética do Brasil é a hidrelétrica. Em segundo lugar, estão as termoelétricas, né? Que a gente sabe que utilizam da química, né? Para poder gerar eletricidade. Então, quando se demanda um tipo de geração dessa, existe um investimento, né? Alguém tem que ir lá comprar, por exemplo, da Itaipu, lá na hidrelétrica de Itaipu, para poder transmitir essa energia até as nossas casas e a gente consumir. Todo esse processo de compra, transporte da energia e distribuição da energia aqui através dos postes, dos transformadores que nós temos nas nossas ruas, tudo isso tem um custo, né? Não é só a gente que paga, o governo também paga, certo? Então, é claro que as empresas lucram com isso, mas esse investimento que os governos fazem de compra, de transmissão, distribuição, poderia ser investido em outras ocasiões, por exemplo, na saúde, até mesmo na educação. Imagina a gente vivendo num país com excelente saúde pública, com uma educação de qualidade para todas as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Seria um grande benefício. E quando você se implementa uma energia solar fotovoltaica, você está contribuindo para que isso aconteça. Por quê? Porque você está com a carga, a geração está na telha da sua casa, está ali em cima. Né? As placas estão gerando em cima da sua casa e você está consumindo embaixo. E o excedente ainda você está ainda transmitindo para o seu vizinho da frente, o vizinho do lado. Né? Então, esse aí para mim é o primeiro benefício. O segundo benefício importante são os benefícios energéticos. E por quê? Quando a gente gera eletricidade através de sistema solar fotovoltaico em nossas casas, existem os módulos ou as placas solares que ficam nas telhas. Depois dela, elas passam por um sistema de inversor, que vai mudar o tipo da energia que a placa gera para a energia que a gente consome, que são diferentes. Nesse processo, como o inversor está próximo da carga, o que são as cargas? Os nossos equipamentos, chuveiro, iluminação, ar-condicionado, tudo que a gente utiliza de eletricidade dentro da nossa casa. Ele está próximo dessas cargas. Então, o nível de tensão, o 110 ou 220, fica muito qualificado. Ele fica com um nível muito adequado. Os que a gente recebe da rua aqui no Brasil, infelizmente, a maioria dos locais não tem a porcentagem aceitável. E por que eu digo isso? Todos os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem níveis de tensão específicos para eles poderem operar de maneira adequada, sem que ao longo prazo eles venham a queimar. Então, por exemplo, vamos supor a tensão 110 volts. Os equipamentos em 110 ou 127 volts, melhor dizendo, eles têm um nível de tensão adequado. Não pode ser nem acima e nem abaixo. Por quê? Se você tem um nível acima, por exemplo, 140, 135, 150 volts, os equipamentos eles podem vir a queimar, porque eles estão recebendo uma tensão a mais do que o sistema eletrônico dele, os componentes elétricos e eletrônicos conseguem suportar. Se esse
nível de tensão venha menos, por exemplo, 100, 98, 105 volts, também prejudica ao longo prazo, né? Por quê? Porque o equipamento ele precisa de 110 a 127, até 130. Ele tem uma porcentagem aceitável. Se ela vem a menos, o sistema ao longo prazo, por exemplo, uma televisão que deveria durar 10, 15 anos, vai durar 5 anos. Então, quando existe um sistema solar fotovoltaico na sua rua, às vezes o seu vizinho tem, ou você mesmo, já auxilia toda a rede daquela região, daquela rua. É claro que quanto maior a usina, melhor são os níveis de tensão naquela região. Então, esse é um segundo benefício, melhor dizendo, de um sistema solar fotovoltaico implantado. O terceiro e último benefício, e não menos importante, aliás, o principal, são os benefícios ambientais, né? A gente sabe que quando a gente consome uma energia renovável, a gente emite muito menos CO2 na atmosfera, melhorando a qualidade do ar das nossas cidades e tudo mais. E é claro que quando a gente compra as energias que vêm das hidrelétricas, embora a hidrelétrica seja considerada uma energia renovável, por conta de que é uma água barrada que passa pelas turbinas através da lei da gravidade, né, uma energia cinética, ela gera eletricidade e depois a água vai tomar o seu curso ali natural. Porém, para que essa barragem seja construída, seja implementada, existe um desastre ambiental enorme. Por quê? Porque as construtoras precisam, primeiramente, toda aquela região, daquela floresta, daquele rio enorme que estava passando ali, ele vai ter que ser comprometido. Inclusive as comunidades ribeirinhas são prejudicadas porque elas viviam ali durante muitos anos. Elas vão ter que sair dali, ser realocadas para outro local. Então, agricultores familiares, né, e muitas outras populações que viviam naquela área vão ter que se deslocar. Sem contar que quando existe a barragem, o alagamento, para poder ter essa energia cinética, toda aquela água ela vai acabar transbordando, onde tinha árvores, animais vivendo ali, todo um ecossistema é prejudicado, né? Isso quando a gente fala de hidrelétrica. Se a gente for falar das termoelétricas, até de geração de motores a diesel, a gente vai falar aqui um vídeo durante muito tempo. Então, eu queria focar o quê? Que quando a gente implementa um sistema solar fotovoltaico nas nossas casas ou nas nossas empresas, a gente está contribuindo muito para o meio ambiente, né? Evitando, assim, uma emissão de CO2, sem contar outras coisas, né, que acontecem. Mas a emissão de CO2 é o principal, porque a gente sabe que esse componente que acaba sendo natural, mas ele não é natural da maneira como o homem se comporta, né? Então acaba aumentando muito o nível e acaba acontecendo o que a gente tem vivendo hoje, que é o aquecimento global e a qualidade do ar, muitas outras coisas que estão sendo afetadas. Então é muito importante a implementação do sistema fotovoltaico, não apenas para os 95%, né? Eu digo isso para todo mundo, para as empresas que vendem sistemas, projetam, instalam e também para os consumidores estarem cientes disso. Não é só 95% de economia, galera. É muito mais que isso, tá? Então vamos aprender, vamos entender que o sistema solar fotovoltaico é uma questão até socioeconômica, uma questão de meio ambiente, né? É uma questão de melhorar a nossa matriz energética, tá bom? Então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, né? Peço que vocês deixem um like, uma curtida se você estiver vendo no Instagram. Se vocês estiverem vendo no YouTube também, curtem, compartilhem com o maior número de pessoas para que todos estejam cientes, né? Desses benefícios, né? Além da economia na conta de luz. E também, se você não gostou, também deixa seu feedback, né? Deixe seus comentários. Que tipo de assunto vocês gostariam que a gente estivesse falando com vocês aqui. Valeu, galera. Obrigado aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. E bora pra cima.